Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é nova aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano. Eu estou aqui toda terça e quinta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Vamos ao caso de hoje. Esse caso aconteceu no Canadá. Brett Ryan nasceu em 30 de dezembro de 1980, filho de Susan e William Ray. Ele cresceu em Scarborough, Toronto, no Canadá. Eu até conheço lá. Morei no Canadá. O Brett, na época dos fatos, tinha 36 anos, ele tinha 3 irmãos, sendo 2 irmãos mais velhos. Não existe muitas fotos desta família, é bem limitado o que a gente encontra na internet deles. Os irmãos dele, o Christopher e Leigh, e seu irmão mais novo era o Alexander, todos o chamavam de AJ. O pai dele, William, conhecido como Bill, era conhecido por ser relativamente introvertido, muito quieto. Ele trabalhava como gerente de orçamento num jornal chamado Toronto Star e era voluntário em um centro comunitário dando aulas de ginástica. A mãe do Brett, a Susan, era dona de casa. O irmão mais velho dele, o Chris, tinha 42 anos e era cobrador de ônibus em Toronto. E ele era conhecido por ser tímido, mais engraçado. O Leigh e Ryan eram 2 anos e meio mais velhos que o Brett, e ele era descrito por todos como muito talentoso musicalmente, adorava tocar bateria e guitarra, gostava de fotografia. O irmão mais novo, Leigh, ele tinha 29 anos na época dos fatos, ele era 6 anos mais novo que o Brett, e ele era conhecido por ter um QI elevado, e ele se destacou tanto na escola que acabou frequentando uma escola para crianças superdotadas. Ele também era muito introvertido, mas um jovem muito doce. O Brett foi descrito como sendo extrovertido e generoso, e ele fazia amigos facilmente. O Brett se matriculou na Universidade de Toronto, mas ele acabou desistindo da universidade e ele começou um trabalho de verão como pintor de casas. Mas esse trabalho acabou se tornando integral. E ele também tinha um monte de dívidas, no valor de $60 mil, quase R$300 mil. E ele, para ter um retorno rápido desse dinheiro, ele resolveu fazer algo inimaginável: roubar um banco. Ele não contou à família que ele parou de estudar, e em 20 de outubro de 2007, o Brett foi roubar o banco CIBC, que é um banco localizado a apenas 8 minutos da casa dele. Ele se disfarçou enrolando vários pedaços de bandagens no rosto, e ele colocou no seu braço esquerdo uma tipóia, e ele entrou num banco mancando, carregando uma grande pilha de papéis, e deu um bilhete para a caixa do banco dizendo que ele tinha uma arma. Ele a roubou naquele dia $1.115, R$5 mil. E ele saiu sem ser pego, mas ele gostou tanto que ele começou a fazer isso por 8 meses. Ele roubou 12 outros bancos no bairro, totalizando uma quantia de $28 mil, quase R$150 mil. 12 bancos para R$150 mil? O cara era ruim. Em setembro de 2011, ele conheceu uma jovem chamada Kristen Baxter. Ela era uma jovem atlética, loira, bonita, trabalhava como fisioterapeuta. Ela conheceu o Brett quando ele ainda estava em liberdade condicional, mas ela não se importou com isso. Ela era dona de um condomínio à beira-mar, em Toronto. Ela e o Brett se conectaram e começaram a namorar. Os dois eram vistos juntos em jogos de beisebol, de hóquei, estavam saindo para jantar frequentemente. O Brett foi com a família da Kristen em férias para as Bahamas. Parecia que estava tudo bem. Ele foi morar então no apartamento que ela tinha, que era um condomínio de luxo. Após o pai da Kristen falecer, o Brett começou a ajudar a mãe da Kristen em tarefas administrativas, porque quem cuidava dessas coisas era o pai da Kristen. O Brett pediu a Kristen em casamento e deu a ela um anel de diamantes. Ela ainda estava trabalhando, ele ainda estava trabalhando, mas em trabalhos que não pagavam tão bem. Ele retornou à faculdade após sair da prisão, mas em 2015 o Brett parou a faculdade, mas não disse para a Kristen. Ela acreditava que ele estava indo para a faculdade quando ela ia trabalhar. Em 2016, o Brett conseguiu um emprego em uma empresa de tecnologia em Toronto, mas quando descobriram que ele tinha sido preso no passado, o demitiram. Mas ele resolveu não contar para ela que ele havia sido mandado embora. E ele continuou fingindo que estava trabalhando e que ele tinha um excelente trabalho. Ele estava planejando casamento no dia 16 de setembro de 2016.
Eles escolheram um local lindíssimo chamado Ancaster Mill. O Brett tinha planejado com os amigos um final de semana com despedida de solteiro em agosto. Eles iriam para uma estação de esqui em Mont-Tremblant, em Quebec, no Canadá. O casal resolveu procurar uma casa maior para eles. A família da Kristen achava que ele tinha se formado na universidade e eles pensavam que o Brett tinha um trabalho excelente na área de tecnologia. A família dele também pensava isso. O Brett estava fazendo terapia e o psicólogo dele falou para ele ser aberto com as pessoas. E ele finalmente contou tudo para a mãe dele, o que estava acontecendo. Ele disse a ela que ele iria procurar um emprego, mas pediu para ela ajuda financeira até que ele conseguisse encontrar um trabalho. Mas a mãe não queria que ele continuasse mentindo para a noiva e para as demais pessoas. Ela disse que ela não o ajudaria financeiramente se ele não contasse à noiva. E ela disse que também, que se não contasse para Kristen, ela contaria. Ela falou que após ele contar tudo para a noiva, ela o ajudaria financeiramente até ele arrumar um trabalho. Mas ele sabia que a noiva ia terminar o noivado se soubesse que tudo isso na vida dele era uma mentira. Então ele decidiu que precisava impedir a mãe dele de contar para Kristen. E ele achou que a maneira indicada seria eliminando a mãe dele. Ele comprou uma flecha para usar, pagou com dinheiro para não deixar nada no nome dele. O Brett foi até a casa da mãe dele para fazer uns trabalhos ao redor da casa. Ele estava fazendo uma reforma total na cozinha e a mãe dele estava pagando por esses serviços. Em 25 de agosto de 2016, o Brett e a sua noiva Kristen acordaram de manhã e se prepararam para o trabalho. E ele fingiu que também foi para o trabalho. E ele começou a criar um álibi com o computador dele. Porque ele dizia à noiva que às vezes ele também trabalhava de casa, né? Então ele fez umas coisas no computador dele criando um álibi, caso a polícia quisesse saber onde ele estava, né, quando a mãe dele perdeu a vida, e eles veriam que ele estava no apartamento dele, no dia trabalhando no computador dele. O prédio onde ele morava tinha câmeras de segurança, então ele mapeou aonde todas as câmeras estavam localizadas, e ele achou uma maneira de não ser visto em nenhuma das câmeras quando saísse do prédio. Então ele pegou um trem e foi para a casa da mãe dele. O Brett chegou à casa da sua mãe por volta das 10 da manhã, e a sua mãe estava em casa naquela manhã. Mas ela, na verdade, não tinha planejado estar em casa naquele dia. Ela tinha planejado ir a uma exposição nacional canadense naquele dia. Mas a Susan estava em casa porque ela ficou gripada. Ao chegar lá, a mãe dele perguntou se ele contou para a Kristen toda a verdade. E ele disse que ainda não. E ela disse que então ela iria contar. E o Brett implorou para a mãe dele não contar a Kristen. A mãe dele ligou para o irmão mais velho do Brett, o Chris, que tinha 42 anos na época, e ela pediu para ele ir até a casa dela. E ela contou brevemente para o Chris sobre as mentiras do Brett. E ela queria que o filho dela ajudasse a lidar com o Brett. Naquele momento, o Brett sabia que não havia saída na cabeça dele. A noiva iria saber da verdade, então ele foi para a garagem. A mãe dele o seguiu e ele pegou o objeto que nós chamamos de Broadhead. Tá aqui a fotografia que vocês podem ver. Esse objeto é usado para a caça e ele tinha comprado isso junto com a flecha que ele comprou semanas antes e ele tinha guardado na garagem da mãe dele. E ele desferiu um golpe com esse objeto na bochecha e no corpo da mãe. E ela ainda continuava viva, e ele colocou um fio de nylon no pescoço e apertou fortemente, e ela perdeu a vida. Ele sabia que o irmão dele, o Chris, estava a caminho, e o Chris já sabia de tudo. Ele atacou o irmão assim que o irmão entrou na casa e tirou a vida dele. Ele estava para trocar de roupa quando, de surpresa, Alexander chega. Ele não esperava pelo Alexander, e quando o irmão entrou na garagem, o Brad o atacou e tirou a vida do irmão, usando a flecha também. Ele não esperava o irmão. O outro irmão dele, o Leite, também estava na casa, porque o Leite acordou com o barulho e foi ver que barulho era aquele. E quando ele viu o Brad na calçada em cima do Alexander, o Alexander estava deitado, coberto de sangue. E foi quando ele telefonou para a polícia. E eis que o Brad
o atacou também. E os dois brigaram praticamente pela casa toda e acabaram no quarto do Leite. E o Brad o feriu na cabeça e o deixou sangrando profusamente. O Leite conseguiu sair da casa, atravessou a rua, bateu na porta do vizinho, pediu ajuda e o vizinho chamou a polícia. O Brett tentou impedir o irmão mais novo de ir para a casa do vizinho, mas ele viu que não poderia fazer mais nada, então ele sentou-se e esperou a polícia chegar. Quando a polícia chegou, o Alexander ainda estava vivo, mas quando os paramédicos chegaram, ele já tinha falecido. A polícia foi até o apartamento da Kristen para ter certeza de que ela estava viva, porque eles não tinham ideia o que o Brad poderia estar fazendo. A polícia encontrou uma configuração digital que iria servir de álibi, como eu falei para vocês, para a polícia, caso questionasse onde ele estava. O Brad criou de tal forma o álibi que se a polícia olhasse no computador dele, eles achariam com certeza que ele estava trabalhando o tempo todo no computador, no apartamento, que ele estava morando com a noiva. O Brad contratou um conhecido advogado de defesa criminal chamado John Rosen e ele disse que não tinha intenção de tirar a vida da mãe dele. E ele pegou o objeto apenas para amedrontá-la, mas admitiu ser culpado de ter tirado a vida dos dois irmãos, Christopher e Alexander. Ele não esperava que o Leite estava na casa. Meu Deus. Na audiência, ele expressou grande arrependimento e remorso pelo que ele havia feito. Ele disse, abre aspas, só posso começar a dizer o quanto estou arrependido pelo que eu fiz. O tempo agora não me pertence, mas vou aproveitar ao máximo para todas as oportunidades que me deram, fecha aspas. Oportunidade para fazer o quê? Não vai sair de lá nunca mais? Espero, né? Ele disse que ele está doente e de luto e pediu desculpas a todos pelo que ele tinha feito. Ele foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos, pela acusação de ter tirado a vida da mãe dele, da Susan e dos dois irmãos dele. E ele vai cumprir todas essas sentenças simultaneamente. Ele recebeu uma sentença adicional de 10 anos, a ser cumprida também simultaneamente, pela tentativa de tirar a vida do Leite, que é o Leyland, o irmão dele. Imagina o irmão que sobreviveu, né? Um irmão foi para a cadeia, 2 irmãos faleceram, a mãe faleceu. Meu Deus, a cabeça desse rapaz. O juiz disse que apreciava o remorso do Brad e que podia ver que ele estava realmente arrependido. Disse que ele parecia ser um bom homem que foi preso em uma teia de mentiras. Ah, pelo amor de Deus! Que juiz é esse? Ele disse que ele não tinha planejado tirar a vida dos irmãos, mas a da mãe sim. Bom, que ele negou depois. Para que ele comprou aquele negócio, aquela flecha? Claro que ele ia tirar a vida da mãe dele. E depois ele pegou aquele negócio para assustar a mãe? Ele eliminou o Chris porque o Chris é o Christopher, né? Ele estava vindo para casa porque a mãe dele já tinha contado as coisas para ele, então ele já sabia. Mas o outro irmão apareceu na casa e ele não contava com isso. E o irmão mais novo estava dentro de casa que também com ele não contava com isso. No final, 3 pessoas da família perderam a vida. Para quê? Para ele esconder a verdade da noiva dele, que ele não tinha se formado e que ele tinha sido demitido. O Brad sabia que a mãe dele iria contar para Kristen. Eu não acho que ele planejou tirar a vida dos irmãos com antecedência, mas com certeza ele planejou tirá-la da mãe. Os irmãos foram lá no momento, na hora. Ele poderia ter parado? Claro que sim. Vocês concordam com o juiz que o Brad era um homem que foi vítima das suas próprias mentiras? Eu não vejo esse homem como vítima. Isso para mim é um psicopata. A gente fala, né, um psicopata no making. Estava se formando, né? No dia que aconteceu, ele acabou mostrando quem ele era. Eu não acredito em momento algum. Ele foi preso pelas mentiras dele. Eu achei deplorável o juiz dizer isso. Eu acho que ele está arrependido porque ele está na cadeia. Porque um cara que passa na cabeça dele, tirar a vida da mãe dele, comprar uma arma daquela, uma flecha daquela,
para tirar a vida da mãe dele e depois vir com esse papo, não, eu não queria tirar a vida, eu queria assustar. Não. Passa pela tua cabeça tirar a vida da sua mãe para esconder uma mentira sua, claramente você é um psicopata. Os 3 irmãos acabaram ali, 2 perdendo a vida e 1 ferido. E eu acho muito triste tudo isso, porque eu sinto muito pelo irmão dele, pelo Leyland, pelo Leite. Imagina a vida desse rapaz, que triste que deve ser. Perdi minha mãe, fui ferido, perdi 2 irmãos, 1 está na prisão. Tudo isso para encobrir uma mentira. Agora, me chama a atenção essa moça, Kristen, uma fisioterapeuta, se meter com um homem desse, saber que ele tinha roubado 12 bancos e ainda foi ficar com ele. Gente, vocês me desculpem. Muita gente vai dizer assim, mas já cumpriu a pena dele, então... vocês me desculpam, eu tô falando agora não como advogada, mas como ser humano. Eu não perdoo esse tipo de coisa, não. Vou eu me casar com um cara que roubou 12 bancos? Não importa que ele já cumpriu a prisão dele. Tô louca. Por ali você vê que a mola do caráter dessa pessoa é quebrada. Para que eu vou me juntar a ele? Olha o homem que essa moça foi resolver ficar noiva. Não, ela deu sorte que ela se livrou dele, né? Ele tá na prisão. Não sei o que houve com a vida dela. Mas para você ver como as pessoas descem, né? Todo mundo merece uma segunda chance. Gente, às vezes, no momento de desespero, alguém foi lá, roubou uma coisa, não feriu ninguém, não machucou ninguém, acabou. Eu posso até entender que isso foi no momento de fraqueza, no momento de desespero, no momento de bobeira. Agora, 12 vezes, 12 bancos, isso mostra o caráter dele. É triste, é muito triste. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, se vocês concordam com o juiz, que o rapaz está muito arrependido e que ele foi simplesmente a vítima das próprias mentiras dele. Deixa o gostei para o YouTube entender que esse vídeo é bom e nos vemos em breve. Até mais.